você pudesse escolher qualquer pessoa para você tomar um café de 1 hora, quem que você escolheria? Bem-vindo a mais um Café Cash. Estou com uma família muito legal aqui hoje. Curta, se inscreva, compartilhe. Lembrando que o Café Cash agora é um oferecimento total da Catena Escola para Corretores. Então, se você ainda não é aluno, não conhece, tem um link aí na descrição. Clique. Estou com a imobiliária super conceituada de Goiânia. Sabe o que eu gosto do negócio de ser conceituado? É que se provou ao longo do tempo, né? Já ouviu falar do voo de galinha? A galinha ela voa baixinho e volta, né? Tem muito no mercado, né? Eu tô com sócios da A3 aqui que tá fazendo 20 anos de mercado. Então, bem-vinda, Isa. Bem-vinda, Nahara. Bem-vinda, meu amigão Marcos, que eu tive o grande prazer de conhecer. É uma honra ter vocês aqui na mesa, porque vocês são uma referência para mim. Todo negócio que tem mais de 20 anos no mercado imobiliário merece honras. Então, parabéns mesmo, já de antemão. Bem-vindos. Gratidão por estar aqui, gratidão por nos receber, gratidão por estar falando para essa audiência super qualificada que você tem. E vamos lá, cara, vamos trocar essa ideia sobre o mercado imobiliário, sobre principalmente gestão patrimonial, que é a nossa vibe, né, atual, tanto de loteamento ou então de aluguel. Enfim, estamos aqui para contribuir e espero que seja tudo de bom e que vocês curtam bastante aí. O principal tema que a gente tem que tratar no começo é a altura da Nahara, né? Brincadeira. Tem que definir a escadinha. Pois é, já foi nessa, né? Tem que definir a escadinha. Mas isso é organização, né, Lucas? Bem organizado. De quem que... Eu quero que a Isa responda, né? Vamos dar prioridade para os mais bonitos primeiro. Que bom! Teve uma... Quem que teve a ideia da imobiliária? Como é que começou a A3? Então, em função da gente ter voltado dos Estados Unidos e eu entrar no mercado imobiliário como corretora. E logo saiu o curso de Ciências Imobiliárias, o primeiro a nível superior. E o Marcos Henrique, nessa época, tinha 18 para 19 anos, mais ou menos. E aí ele definiu que faria também esse curso. E nós entramos numa imobiliária e, obviamente, né, eu me destaquei ali porque eu estudei muito, eu me preparei muito, eu ficava o tempo todo realmente entendendo do mercado no período de 2 a 3 anos, nesse tempo, né? E quando a gente saiu já o curso de pós-graduação em negócios imobiliários, a gente definiu em comum acordo, eu e ele, que nós montaríamos a nossa empresa assim que a gente concluísse esse curso. Então, foi exatamente assim, né? E todo o nome escolhido enquanto a gente fazia o curso, inclusive com grandes parceiros, né, do mercado que estavam lá também fazendo esse curso. Enfim, começou isso, né, em função do meu início dentro do mercado imobiliário. Que legal. Você já começou nesse início, Nahara, também? Não, eu fazia ensino médio ainda. Não podia trabalhar. Menor aprendiz. Vira só o microfone para você, Nahara, que eu acho que vai pegar aí. Tá ótimo. Fica assim. Então eu não conseguia, né? Não podia trabalhar ainda, tudo. Então eram eles. Aí depois, acho que Acho que um ano, né? Um ano. Não, ela ainda foi menor, e sem carteira assinada, foi uma coisa assim. Eu nem tenho carteira. Tinha aquele menor aprendiz na época, né? Na verdade, a gente colocou ela como sócia para evitar algum tipo de transtorno trabalhista. Emancipou ela e depois como sócio. Eu tô brincando, assim, ela se provou ao longo do tempo ser uma pessoa incrível e realmente, no começo a gente foi bem organicamente, mas depois a gente pegou realmente um ritmo bacana de trabalho, uma ética de trabalho muito legal. Mas foi preciso, né? A família inteira trabalhou no início, né? Igual ela falou, como a gente chegou dos Estados Unidos sem rumo nenhum, né? Vocês moravam a família toda nos Estados Unidos? Família toda. E aí voltou todo mundo no mesmo momento e... Os pais e 4 filhos, né? Nós somos legal. 4 irmãos. Os outros 2 não trabalham com vocês? Trabalharam no início. É? E hoje... Seguiram outra hoje carreira? tem o Nick que tá no Unic, Verdade, né? da Unic, Seguiu a carreira Que é o sócio parceiro nosso também, né? Produtor musical. E aí tem o Satya aqui, que é hoje... Publicitário. Redator. Só um minuto. Isa, pra você de novo. Ana Hara. Satyaki. Da Unic, como é que é o nome? Nick. Nick.
Por que Marcos e não alguma coisa diferente? Falar assim, já ouviu aquela história, falar assim, você tem um tempinho? Temos tempinho. Em função, eu sempre fui buscadora, espiritualista, buscadora, leitora, enfim. E sempre tive iniciadores, né? Mestres, vamos dizer o nome, gurus, enfim, qualquer nome que se dê, que eu segui em determinada fase da minha vida. Quando o Marcos Henrique nasceu, eu tinha eu seguia um mestre, que para mim tem um valor muito especial, que se chamava José Henrique de Souza, JHS. E aí, quando ele nasceu, eu queria José Henrique. E o pai dele sugeriu que não, José vai chamar de Zezinho, então foi salvo pelo Gongo. Ficou Marcos Henrique. Ficou Marcos e com U, que é um nome mais internacional, um nome mais assim, né? Enfim. A Nahara, o Nick, na verdade, o nome dele é Neider, esse foi dado pelo pai, pelo meu marido, e que é um nome que ele achava bonito, enfim. Esse não tem muito do místico, né? A Nahara eu estava em outra escola iniciática, estudando essas coisas, e é um nome indígena que significa altar das águas. E que para mim tinha todo um valor esse nome, tudo isso. Eu fiz numerologia, né? Toda essa parte. E o caçula... Já estava em outra? Exatamente. Eu estava em outra escola na época de Hare Krishna, na época assim, eu vestia roupas indianas, cabelão. É mesmo? É mesmo. Que e a legal. turma, então, de saião e de chinelinha, aquela coisa, né, assim, bem Hare Krishna mesmo e tal. E esse nome, ele é um primo de Krishna, que é um dos mestres da Índia, né? E ele era um guerreiro. Então, o nome significa o invencível. Que legal. E aí vem toda essa história. E aí o drama depois deles, né, para explicar, ou para falar, a Nahara, onde que é? Porque onde enfim. você ia? Imagina. Mas Eu vou fazer exame, assim, aí a pessoa... Aí eu, Ana Rara, já levanta, já Mas o sei seu que é sou eu. tranquilo. Eu acho que seu irmão deve ter sofrido mais do que você. Nesse sentido? Sofrido nesse sentido. e aí para tirar a culpa, né, da mãe, porque a gente sempre, né, essa coisa, nasce a mãe, nasce uma culpa, nasce 4 filhos, 4 culpas, né, enfim. Aí a gente entende, né, eu entendo e já estudei isso, que quando a gente vai nascer, a gente escolhe os pais. Então... Muito bom essa história, muito conveniente. Mas é verdade. Interessante. Depois que ela conseguiu falar isso, ela dormiu tranquila. Imagina. Esse é problema deles agora. Marquinhos, Problema deles. a A3, ela começou com um foco que não era venda, né? Ela No começou. início, como é que é? Ela teve que Foi? começar com venda porque a gente não tinha cliente nenhum e realmente a gente estava desbravando o mercado sem nenhum tipo de apoio nem suporte. Porque nós ficamos na Leonardo Riso e o que aconteceu, que eu acho que talvez tenha dado um impulso melhor, foi que eu vislumbrei na Leonardo Riso, eu trabalhava no administrativo, e eu vislumbrei que a internet estava começando e que ia ser muito forte. E aí eu saí um pouco antes de nós entrarmos, né, para a A3 Imobiliária, para fazer cursos de formação de páginas de internet, programação e tudo mais. Então, nós fomos para dentro com esse suporte tecnológico de site e a Isa foi para o lado de venda. Então, nós trabalhamos com venda, sim, acho que durante 2 ou 3 anos, não, talvez uns 2 anos, que foi até nós começarmos a vislumbrar a possibilidade de aluguel. Eu ainda ficava naquele negócio, não, tem que estar muito certo, mas a Isa sempre foi muito rompedora, né? Assim, não, desbravadora, é aquela, vamos fazer e a gente vai ajeitando no caminho, que eu penso que tem que ser o ideal hoje, principalmente dentro do Brasil, né? Que a gente vive uma instabilidade, se for esperar tudo certinho, talvez você nem faça. E aí foi onde começou os primeiros imóveis de aluguel. Que desses começaram mais outros e a gente começou a vislumbrar esse lado, mas foi uns 2 ou 3 anos depois, e aí venda foi o início, é o início de qualquer empresa quando você não tem uma traz base. caixa mais imediato, mais rápido, né? E na época
era um mercado muito diferente, né? Como eu te falei, o jornal ainda acontecia, né? Não tinha internet, essas questões de rede social nem passava pela cabeça. Vídeo na WhatsApp. internet era Não difícil. existia. Não Quando eu Não. entrei, não existia o WhatsApp. Não Difícil. tinha o Waze. Sim. Então, o mercado ele era muito mais pagamentos à vista. Realmente. Não tinha Escritura, passar a escritura e é exato, isso. financiamento, permuta era de vez em quando que tinha alguma coisa. Então era um mercado bem diferente. Mas a Isa ela fez esse esforço, porque não é o natural dela também sair como comercial. Então ela se desdobrou para fazer a empresa prosperar nesse início, até a gente descobrir o nosso rumo e o caminho. E foi onde a gente adaptou realmente a empresa toda. Nós entendemos que aquele lado era mais a nossa vibe. Gestão, gerir, Legal. começar. Ana, e imagino que vocês três tenham pensamentos diferentes, perfis diferentes. Como é que é na hora de uma tomada de decisão? Que os três não estão em acordo? Vocês dois estão contra mim? Então, existe isso? Acontece? Sim, existe. Como é que é nesse Na momento? verdade, como é que vocês falam? É porque os dois são muito parecidos. Eu Certo. que sou Eu já percebi a que os dois são diferente da turma. Aham. Então, quando tá eu e um, perfeito. Aham. Mas quando tá os dois... Vocês têm uma regrinha para isso? Como é que funciona? Não, vai fluindo, né? Assim, claro, tem os embates demais, mas a gente também vai... Um cede de cá, outro de lá. Não é muito assim, também a ferro e fogo, não. Quando tá difícil assim, fica um clima tenso, vocês conseguem separar empresa, família, para não levar isso para os finais de assim, semana no de vocês? comecinho, né? Se a gente tava falando aqui, até que você tava falando que o casal né, conversou e aí na hora nenhuma para, né? No nosso começo também era assim, a gente não parava, a gente almoçava falando da empresa e tal, aí teve uma época que, sei lá, acho que uns 5 anos de empresa, não sei, a gente sentou a família inteira, porque nessa época ainda todos trabalhavam, a gente falou, vamos separar? Aqui em casa é casa, lá na empresa é empresa, vamos começar a chamar, ao invés de mãe e pai, vamos chamar de Isa e Volney, né? A gente sentou e, né, sei lá, combinamos isso, organizamos isso, né? Então, a partir desse momento, a gente começou a separar. Hoje, a gente faz isso. Eu consigo fazer isso muito bem. Então, assim, se a gente tá num conflito ali, aí briga e tal, né, pela empresa... Aí termina, e onde a gente vai almoçar? Vamos almoçar lá na casa da minha mãe. Eu sou assim, o Marcos Henrique já fala, não, eu vou embora, eu vou almoçar com outras pessoas. Marquinhos é um coração muito emocional, né? Deixa eu digerir esse negócio sozinho, deixa eu passar algum tempo aqui, loguinho eu volto. Não quero ver vocês, não. Aí ele fala, não, vamos lá, vai com seu sobrinho, seu filho, não sei o quê. Isso, vocês estão muito felizes ainda. Deixa eu ficar aqui, eu tô meio triste. Oi, Izzy, foi você que olhou então pro aluguel e falou pro pessoal, vamos começar a envolver com isso? Como é que foi essa decisão? Por que você olhou para isso? Como é que foi? Na verdade, a gente tinha já, né, uma equipe de vendas e parece que não fluía, sabe, essa coisa. Por quê? Como o Marcos falou, assim, eu fui de vendas até um ponto, eu acho, de falar assim... Entrei no mercado imobiliário, entendi como é que funciona e tal, mas eu, pessoalmente, eu não sou a pessoa, assim, de vendas mesmo, aquela que vai lá e conquista o cliente e mantém ele 20 anos indicando, eu não tenho essa personalidade. A questão do aluguel é mesmo aquela rotina que a gente sabe que vem, que mensalmente o dinheiro está ali, né, que tem a carteira, você vai montando, e ela foi estruturando, eu acho assim, naturalmente, até que entrou um parceiro também, né? Que ele já tinha um escritório com um tanto de imóvel, ele já não estava conseguindo administrar sozinho, e ele entrou, né, entrou para a empresa, trouxe tudo dele para a empresa e a gente ampliou mais, né, nessa parte do aluguel. E vendas, não foi muito tempo que a gente manteve equipe, né? Exatamente por causa dessa estrutura de uma época que corretor não tinha um celular, ele ligava, dava toque para a gente retornar. Assim, eu não dei muito conta, né? Realmente, eu não consegui tratar dessa forma as pessoas, porque antes, que eu falo antes porque a gente vai amadurecendo e de verdade, a gente vai mudando.
Mas a minha frase preferida era: quem não tem competência não se estabelece. Entendeu? É muito boa. Então, mas era muito Isso é muito Mas forte, era- pesada, né? forte. Muito boa. Eu gosto, mas assim, hoje eu flexibilizei mais. Ela já está lá no segundo, terceiro. Imagina eu que falo na internet, não seja um corretor lixo o tempo inteiro. Então. Mas sabe por quê? As pessoas precisam entender assim, o que eu quero realmente deixar de legado, o que eu quero manifestar da minha vida nesse período que eu estou aqui, o que eu quero que as pessoas lembrem, né, da gente. Como você falou, nós temos 20 anos, fizemos, né, nesse mês agora de abril. E, então, assim, para nós é um motivo realmente de comemorar nesse sentido, porque a gente foi passo a passo, sempre, né, estruturado no que um é bom, no que a outra é boa, no que eu sou boa. A gente foi assim, juntos, né, com a família inicialmente. Então, é isso, a gente entender o que a gente quer deixar, né, no mundo e vai fazendo. E a parte do aluguel, ela veio naturalmente também, nesse sentido, né? E depois a gente firmou mais nela mesmo. E focou nisso. E focamos nisso. A Isa falou um negócio interessante, Marcos, que sociedade boa é que é diferente mesmo, as Exato. pessoas para complementar, né? Sim. Quando vocês se uniram e vocês têm uma característica diferente de empresa familiar, que geralmente o pai cria e depois faz sucessão para o filho. Não, vocês criaram juntos, né? Então Sim. vocês realmente fizeram juntos. Nesse momento, vocês de alguma maneira, já lá no início, conseguiram ver as competências de cada um de maneira individual e distribuir tarefas para cada um ficou responsável por um negócio ou ficou tudo muito junto? Foi muito orgânico, né? Eu penso que, assim, como a Isa sempre foi essa de ir à frente, então a gente fazia muito a tarefa de bastidor sem questionar demais. E isso foi muito positivo. Eu penso que o negócio ele começa a dar ruim a partir do momento que um quer ocupar o espaço do outro. E aí começa brigas internas e é onde você vê as pessoas colapsando, empresas, enfim, qualquer tipo de sociedade. Mas como a gente tinha muito essa questão do direcionamento, acreditava, ela de repente acordava e falava assim, vamos para esse lado. Eu e a Nahara, a gente não pensava muito se aquele lado era bacana, até porque a gente também não tinha condição de sugerir, né? Nós fomos os primeiros da família, principalmente do lado de mãe, assim, que eu conheço que empreendia. E aí a gente não tinha muita referência de mercado. E como a internet também não era esse negócio de abertura, não tinha abertura tanto para cursos, enfim, eu penso que foi uma coisa mais orgânica mesmo, sabe, Lucas? E a gente foi acontecendo. Eu sempre à frente ali, ela apontava o caminho, eu ia rompendo e a Nahara cuidando. Era isso. Eu penso que esse que foi a dinâmica. E antes da Nahara, também o Volney, né, que é o meu pai, que ele também tem uma característica muito parecida com a da Nahara, de cuidar. Então, a Isa aponta e abre, assim, eu vou e desbasto o que precisa, e a Nahara e o Volney, eles têm mais a condição de ir cuidando da plantinha, né? da manutenção, de ficar ali no caminho, cuidando das pessoas, nesse sentido. Acho que esse que foi a dinâmica que surgiu. E você que cuida mais, chegou um momento que você viu a necessidade de transformar, porque a empresa vai ganhando porte, né? Vai ganhando volume, entrando funcionários, faturamento aumentando. Teve uma hora específica, talvez próximo desses 5 anos ali que vocês sentaram e tudo, que você falou, gente, a gente precisa profissionalizar todas as coisas. Teve um momento de inflexão assim que tomou essa atitude? Algo específico ou não? Sei, teve. Teve quando o Volney saiu. Hoje ele não tá lá mais com vocês? Não, foi porque, assim, sempre que eu voltava de algum lugar, eu voltava com uma cabeça diferente. Das porque viagens, de umas né? viagens, né? Nesse Ele sentido. chegava com um bolo assim de panfleto, um bolo de ideias. Não é bom? Não? Teve É uma época muito. que ele fez uma imersão, ficou um mês numa imobiliária lá Dos na Estados Califórnia. Unidos, não foi? Que legal, hein, velho? Foi. Então, assim, eu sempre fui muito dessa questão de trazer as melhores práticas para dentro. Mas aí, romper isso dentro de uma empresa familiar, às vezes dá uns desgastes muito, muito difíceis, sabe? Pois Muito na difíceis. ponta que você era a pessoa criativa que levava isso, qual que era a dificuldade que você tinha para conseguir implementar dentro do negócio? Por ser regional e, além disso, familiar, né? Mindset, principalmente, assim, na questão de... Fica um conflito de, será que eu imponho isso para os meus pais?
Ou será que eu tenho que, como um bom filho, eu ficar na minha? Então, isso foi muito difícil. E como era algo que ele também não sabia, ele estava chegando com a ideia. Então, tinha que junto aprender pra gente até ensinar, né? E aí, ele não sabia, aí não tinha isso. Mas como que é, Marcos Henrique? Uai, não sei, gente, só sei que Quer é. desenvolver, Meu né? Deus, mas e agora? E assim, ideias sensacionais que já estavam funcionando lá fora, mas aqui, né, numa estrutura, inicialmente nós começamos realmente assim do zero, a gente acabou de vir dos Estados Unidos, a gente tinha vendido a casa aqui antes de ir, enfim. Nós fizemos todo esse processo de início, né, com cara e coragem, como muitos brasileiros fazem, né? Então, a gente contava realmente com a imobiliária para nossa manutenção familiar. Então, tinha tudo que dá muito certo, naturalmente, né? Porque se mudava uma coisa e você falava, mas e agora? Né? Um exemplo, assim, o contrato online. Ele chegou com essa ideia. E aí a gente, meu Deus, como assim contrato online? E aí o cliente... que tá fixando agora. Não, né? Não, ele chegava assim a 1000 na frente. E aí a gente sentava, mas o cliente não quer, mas tem que impor, que não sei o que, a gente, mas como? A gente não sabia. E aí, né, aí o cliente ia, criava um e-mail lá na hora, aí depois a gente foi entender que como assim criou um e-mail, um negócio jurídico, que tem que não sei o que. Enfim, então assim, era um negócio, faz, e depois vocês vão vendo como que vai ser, sabe? Às E vezes o isso mercado não estava impactou, pronto assim. ainda pro Era negócio. muito Com toda inovador. certeza. Ele vinha com muita inovação. Sempre foi. Ele é um menino né, do futuro, assim, de ter essas visões. A Nahara é mais administrativa mesmo. E eu abro esses caminhos, assim, falo, vamos embora junto e a gente vai, né? Então, mas é por isso que deu muito certo, sabe? Embora, assim, com tantas diferenças, obviamente, cada um tem né, uma visão, um comportamento, mas no conjunto, cada um é bom numa coisa, né? E nós sempre nos... tem, né? Entre tapas e beijos, é óbvio, mas no sentido, assim, de entender que, né, a Nahara é ótima nisso, o Marcos é ótimo nisso, a Isa é ótima nisso, Com o tempo boa. a gente começou a respeitar isso, porque antes a gente também não respeitava, né? Porque falava, não, tem que fazer, mas eu não dou conta, não, mas nem, Se vira. se vira. E hoje não, né? Assim, com o tempo a gente foi entendendo, não, realmente não dá pra fazer isso aqui, então passa por aquele... Imagino que nessa época, inclusive, era muito difícil não levar pro pessoal, né? Exatamente. E assim, eu sempre, como eu fui sempre estudiosa e espiritualista, eu sempre levava para o lado da filosofia. Entender o seguinte, quando você está montando uma empresa, é como um feto, realmente, né? Você tem aquela cabeça imensa que é a ideia, e você tem a estrutura que é a coluna vertebral, só. É uma coisa até frágil e tudo, mas a ideia, ela está ali, punjante, né? Ela está... E aí, depois, para formar... vem os bracinhos, eles nascem pequenininhos, então assim, até eles estarem, as pernas e os braços estruturados para andar, correr, demora, tem um tempo, e isso tudo mexe com a gente, porque a maioria das empresas, normalmente elas, entre aspas, né, não vão adiante, ou quebram, né, que é o nome mais usado, porque não obedece essa estrutura, sabe? Então, a gente tinha muito, em toda a família, esse lado filosófico e de fazer imagens das coisas que estavam acontecendo à nossa volta. Então, sempre foi assim. A gente vem dessa base, né, filosófica, das minhas buscas, né, e tudo, e eles juntos também. Então, por isso também eu vejo que deu muito certo. Porque muitas empresas familiares, normalmente, não, né, tem um tempo que, por vezes, até, né, cria abala e tudo. A gente teve, né, essas coisas, assim, alguns abalos no sentido de diferenças, e eu acho isso excelente, porque onde tem diferença, tem movimento e tem evolução, né? Não, a mesma coisa não dá. Então, a gente entendeu isso, né, que a gente estava estruturando a ideia que vinha... tudo isso, que as pernas e os braços, eles tinham que ficar fortes, mas é depois de um tempo, não tem jeito, né? E tudo isso dentro da filosofia, dentro da harmonia, no sentido de entender, né, que os processos eles vão acontecendo e amadurecem com o tempo, a gente foi suportando, porque é difícil, tem fases muito difíceis, né? Em todo negócio, em tudo. E é assim, não existe uma coisa assim, um manda, outro faz e não. É o sentido de assim, o que é que ele é bom para fazer, o que é que eu sou boa e o que é que ele é bom. Vamos usar o melhor de cada um de nós. E aí a coisa vai acontecendo. Né? Legal. Falando disso, um momento difícil, teve algum momento que vocês pensaram em
parar, não quero mais ficar com a família, ficar sozinho? Alguém eu acho que deve ter pelo menos tido umas 4 ou 5 vezes que chegou a cogitar. Eu, assim... Ele queria ir lá pra Austrália, qualquer coisa. Lá pra Prata. Ele qualquer coisa, eu falava assim, gente do céu, eu faço qualquer outra coisa, mas deixa... Porque inovar dentro de uma empresa familiar é super difícil, Lucas, assim. E você é um cara com a cabeça muito criativa, né, velho? Que busca muito isso, né? E às vezes, assim, eu entendia que às vezes você não consegue inovar demais quando existe uma dependência financeira do negócio, né? E aí eu ficava naquela pressão interna. Será que eu faço isso acontecer e banco essa mudança de qualquer jeito? Ou será que eu coloco a família inteira em risco por algo que eu tô nesse sentido? Então, isso é muito difícil. E o negócio era o negócio familiar que mantinha todo mundo, né? Então, se desse errado, ferrava todo mundo. Exato. Então, assim, era uma coisa que eu me colocava dentro de uma caixa, muitas vezes, para não ousar demais, porque se eu ousasse, ou então se começasse a embater demais, eu também ia falar assim, poxa, tá abalando a estrutura que ainda tá frágil. E isso eu tive que me trabalhar muito. Hoje que eu tô conseguindo fazer algumas coisas que eu já pensava no início da empresa. Então, hoje que eu tô tendo liberdade para falar, vamos fazer uma inteligência artificial, vamos ir para esse lado, vamos desenvolver essas coisas. E agora com os parceiros certos, né? Porque aí já tá isso. mais, né? Porque em outro momento, né? É um outro momento. Mas o que eu penso que foi muito bacana e que eu acho que, assim, você falando isso assim, me lembrou, foi a questão do movimento, porque nós não viemos de uma base financeira forte, né? Então, começamos a empresa do negativo, foi muito difícil. Enfim, coisas desafiadoras, terríveis, né? No sentido financeiro de ser. E aí, mas a gente sempre teve essa busca incessante de fazer mudanças. Tá muito parado o telefone, vamos então mudar um móvel de lugar, vamos abrir uma janela, vamos abrir uma porta. Reformas. Isso. Então, vamos colocar a mesa. E faz muita diferença. Muita diferença. Então, a gente falava assim, olha... Vamos movimentar. Porque a primeira imobiliária tinha várias salinhas, assim. Eu acho que a Ana Hara deve ter pulado já em todas as salas. De repente, amanhecia numa semana, falando assim, agora é essa sala aqui que é a minha. Ótimo. A gente tinha dificuldade como funcionário nessas épocas. Sim, aí também, bastante. porque eles falavam, gente do céu, como assim? Anoitecia aqui e amanhecia ali. E o funcionário, muitas vezes, ele quer estabilidade, né? Ele quer um negócio mais estável. E esse movimento a gente sabe, né? Pelo conhecimento, né, de buscas que a gente tem espiritualizadas, né? Todos nós temos isso. A gente sabe que o movimento de fora, ele mexe dentro. Então, a gente fazia isso. Filosoficamente, a gente tinha esses conhecimentos, já muita busca antiga, né, e tal. Então, a gente usava. Na hora que estava muito ruim, a gente dava um movimento, falava, vamos. A gente só avisava, gente, deixa tudo organizado, as gavetas, não sei o quê, porque amanhã você vai voltar em outro lugar. Era assim, muito movimento externo para a gente trazer o movimento interno, né? Legal. E sempre focado, né, na questão assim, na questão mesmo da gente ser ético, né? Os nossos valores respeitados. Tudo a gente fazia nesse sentido também, porque é isso, a gente pensava muito nisso, de um modo geral, todos nós, né, da empresa. E, então, é isso, foi muito baseado nisso, porque desde 14 anos eu estudo essas coisas, então, enfim, vamos usar o conhecimento. Eu acho que faz total diferença. Você que fica na parte mais de cuidado ali, né, bastidor, eu vejo o mercado de aluguel muito carente aqui ainda. Eu acho que são pouquíssimos players que são bons, efetivamente, e têm boas carteiras, né? Pouquíssimos mesmo. Acho que cabe numa mão. Aqui em Goiânia, acho que é. Que tamanho que é esse mercado ainda, para quem quer entrar, para quem quer talvez criar uma marca que faça isso? E como é que a A3 está inserida hoje nesse mercado? Não de números especificamente, mas qual que é o tamanho dela nesse mercado? Qual que é a gestão? Talvez, não sei, quantos clientes vocês já fizeram gestão, enfim, você tem esses dados assim? De mercado? Esse player aí, ó.
Em verdade, eu penso que o mercado de aluguel ele está crescendo, ele está indo para um lado mais parecido com gestão bancária. Então, que você não vai ter mais muita surpresa, não vai ser mais confia em mim para deixar aqui o seu imóvel. Quanto mais transparente a gente conseguir ser para o cliente, isso, a informação dele estiver online e está tudo certo, tá ok. Eu penso que, eu literalmente acabei de sair de uma conversa, eu estava na academia e aí tem alguns amigos meus de mercado também que malham lá, e aí um falou que Uberlândia tem 800 mil habitantes e ele tinha acabado de voltar de lá e tem uma imobiliária lá que tem quase 11 mil imóveis na carteira. Que isso, cara. Uma imobiliária. Segundo ele, né, que ele passou e tudo, mas ele estava impressionado e ele falou isso. E aí eu penso, Goiânia hoje, se a gente for pegar a grande Goiânia, tem quase 2 milhões, né? Se você pegar a grande Goiânia, as cidades ali do entorno. E eu penso que talvez a gente tenha assim, imobiliários aqui com talvez 4 mil imóveis. Esse seria o teto que eu consegui identificar até hoje dentro do mercado, né? Nossa, assim, pela base que eu tenho. Pode ser que alguém seja surpreendentemente forte e eu não tenho esse acesso. Mas eu penso mesmo, assim, talvez a gente realmente esteja ali, hoje com a nossa base de 2 mil imóveis, eu creio que a gente está ali no top 5, né? Eu acredito nisso. Agora, todos esses processos de aluguel, eles estão indo para essa vertente tecnológica. Quem conseguir atender melhor, mais rápido, com mais tecnologia e deixar a informação cada vez mais consolidada para o cliente tomar a decisão que ele queira e tudo, esse ainda sai na frente. E a gente ainda o que é tem tornar um aluguel mais tecnológico? É ele ter mais acesso aos dados financeiros mais rápido, um contrato emitido mais rápido? Sem dúvida. Quanto mais transparente. quanto mais a gente conseguir fazer com que o cliente seja atendido de bate-pronto, né, mais você vai ter sucesso dentro da carteira e da gestão de aluguel. Porque hoje o proprietário ele também concorre com a gente. Então ele coloca o imóvel para a gente alugar, mas ele também quer colocar lá no OLX o imóvel dele, e aí ele fala assim, vocês não estão atendendo. Mas às vezes é domingo, 6 horas da tarde, e ele recebeu o lead, ele quer que aquele cliente seja atendido. E numa imobiliária, se a gente for pegar pela metodologia tradicional, é impraticável, porque cada funcionário que a gente coloca, ou cada colaborador, parceiro que seja, que a gente contrata, a gente tira um pedaço muito significativo da receita de todo o patamar. Então, você precisa de muitos imóveis para ter um colaborador. E aí você ter essa gestão 24 horas é só se for através de tecnologia. Como a tecnologia ela é nova para todo mundo, eu acredito que quem sair na frente agora ainda consegue abarcar uma fatia muito grande do mercado que principalmente estão na mão dessas pessoas que não são especialistas. Né? Porque ainda o especialista ele tem aquela força do ser. Eu confio no Lucas, por quê? Porque ele é especialista naquilo. Mesmo que você não tenha toda a tecnologia ainda. Mas tem pessoas que não são especialistas, eu confio, mas ele começa a me dar um tipo de trabalho. Esses eu acho que vão começar a migrar para essas formas tecnológicas, ou para essas imobiliárias, ou esses players. E como é que vocês estão vendo esse mercado de... Eu não sei qual que é o nome dele específico, mas de Airbnb e essas outras plataformas de locação ali direta... Tem afetado o negócio locação como um todo, não? No início, tudo que é diferente, né? O início do Airbnb chocou o mercado goiano, né? Todo mundo ficou com medo e tal, mas hoje, pelo menos, a gente não tá afetando, não. Assim, eu sei que tem uma série de riscos pro dono do imóvel, né? Também, né? Deixar nesse tipo de plataforma. Eu penso que talvez não, sabe, Lucas? Assim, mas o que eu vejo é que, às vezes, o corretor, né, principalmente aquele que faz a venda, ele coloca para o cliente, investidor, quando é o caso, números que possivelmente não vão ser atingidos. Todos que eu vejo sendo divulgados são mentira, cara. Você pode ser o mais leigo do mundo, você faz a conta de padaria, é impossível. Primeiro que para fazer as contas, eles desconsideram uma série de custos existentes, né? Os caras não põem um custo de registro, por exemplo, os caras não põem um custo de transações cartorárias, tem um monte de custos que os caras não embutem. Eu acho uma vergonha, inclusive. Inclusive, eles fazem... Eu acho um absurdo, cara. Eles fazem a conta, cara, de rendimento em cima do valor do ágio.
Então, E assim, os juros do financiamento que a pessoa paga, como que Isso é? é ruim, porque queima o mercado, né? É horroroso, né? A plataforma poderia ser até melhor utilizada. E como é que vocês estão usando a inteligência artificial lá agora? Como é que está sendo? Então, a inteligência artificial ela está ainda em desenvolvimento. Então, agora que a gente vai lançar ela, no início de maio, para fazer esse atendimento das pessoas. Então, 6 horas da tarde no domingo, a Isa Beck... Gostei do nome, ficou bom. Né? E aí desenhou um bonequinho parecido com você? Não sei se é parecida comigo, porque é uma mocinha. Você é uma mocinha. Que coisa boa. Mas assim, ficou porque hoje em dia a inteligência artificial está ficando cada vez mais humanizada. E é importante que isso aconteça para que as pessoas tenham a entender que elas estão falando com alguém cada vez mais humano, né? Porque a linguagem está ficando muito natural. Então é importante o avatar, e hoje as condições que nós temos de criação de avatar, o melhor que tem é a Isa. Porém, já estão vindo para o mercado avatares hiperrealistas que a gente vai começar até a espantar. Como eu estou agora no lado da inovação de fato, né, que é a minha praia mesmo, é a minha vibe, a gente começa a ver coisas que são impactantes, na verdade, sabe? Então, da mesma forma que em 2012 eu vi o contrato online, que eu falei, puxa, isso daqui vai... 2012, né? O negócio vingou agora em 2020, Pois é. por conta da pandemia. Se não tivesse, não teria tido essa celeridade. Exatamente. Então, eu já via isso, da mesma forma que eu via a internet e comecei a ver os portais, a gente começou a desenvolver tipo, alguns portais em 2003, né, que era a internet de escada ainda. Eu vejo hoje a inteligência artificial já caminhando para um lado que vai substituir muito desse trabalho humano. E aí o corretor ele vai utilizar-se da inteligência artificial para fazer aquela primeira parte, e ele vai ter só a responsabilidade de ser ético no mercado para que as pessoas confiem no que ele falar de pode fazer. Mas ele não vai precisar mais de provar nada, ele não vai precisar de ter mais nenhum tipo de dado, porque a inteligência artificial vai ter todos os dados nesse sentido. Principalmente se a gente tiver um mercado organizado. Então, quando a gente tem um mercado organizado, ninguém precisa fazer a conta para você. A inteligência artificial consegue fazer a conta e te mostrar e te apresentar principalmente sem nenhum tipo de vínculo emocional. Ela não está precisando de fazer a venda, ela não quer te convencer de nada, ela está te mostrando fatos e dados. E aí o corretor, esse sim vai ter o lado humano, que ele vai falar assim, gente, vamos lá, está na hora de vocês buscarem, está na hora de vocês fecharem, faça isso. Ele vai ter a visão mais holística do negócio. Esse é o corretor que eu penso ser o corretor do futuro. Tá? Mas dentro da minha visão. Como um amigo meu fala, tudo que a gente fala pode ser 50%, né? Então, 50% eu acredito. Mas essa é uma visão que eu, de fato, compartilho aqui como sendo minha hoje. A não ser que apresente-se, porque a gente vive num mundo também muito dinâmico, né? Ou então alguma coisa venha disruptar tudo isso. Eu penso que ela é bem justa, assim. Talvez uns 5, 6 anos a gente consiga já ter os primeiros corretores de inteligência artificial, né, nesse sentido. Legal. Mas é muito interessante porque o Marcos Henrique ele sempre foi essa figura dentro da A3, né? Quando a gente começou, ele passava a noite, realmente, literalmente, dormia lá na empresa fazendo o site, porque na época, né, há 20 anos, era tudo menos fácil, muito né? Lento. Vamos falar assim, mais lento, tudo. Então, ele ficava lá, criava, né, tudo isso, e então saiu muita coisa dele nessa coisa, na estrutura realmente da A3 Imobiliária, né? E ele é aquele que viaja, como ele viajava, ele chegava com um pacote assim de folder, a mala dele vinha cheia de folder. Então, ele sempre trouxe inovações. E a gente nessa coisa, não era o momento, a gente não tinha estrutura e tal. E essa parte agora tecnológica, né, de criar a Isatec, quer dizer, é lógico que ele tem parceiros, né, parceiras Sim. que cuidam, né, que estão dentro desse processo lá na Acelerium, né, na A3, que é um braço da A3 Imobiliária. Então, essa coisa toda da modernidade, do que vai acontecer no mercado e tudo, já tem na cabeça dele desde sempre. Só que não tinha um momento, nós não tínhamos ainda a possibilidade de liberá-lo, né, vamos dizer assim, no sentido daquela
né, estrutura de atendimento e tal, e com os clientes e tudo. E agora nós estamos já com essa, né, facilidade. Depois da pandemia, nós temos funcionários, não, colaboradores que estão fora até de Goiânia. A gente tem vários assim. Então, nossa estrutura ficou mais enxuta. A gente entendeu, né, que, entre aspas, né, que essa liberação dele, em parte dele, é lógico que ele está dentro da empresa, ele participa e tudo, mas a possibilidade de voltar mais para porque ele gosta e porque ele é bom, né, de fazer no sentido de inovar. Porque os primeiros contratos online foi o Marcos Henrique que criou em Goiânia? Sim. Então. Acho que em Goiás, né? Se a gente for pegar. Contrato online. Ele sempre foi à frente, né? E aí a gente não tinha condição também de deixar ele para isso. Então, agora com mais estrutura, com certeza. Agora está no momento certo, né? Exato. Consolidado, com verba, com tempo. E é muito bacana ter. E assim, principalmente com a cabeça, assim, com o emocional mais livre, né? Porque antes tinha uma questão minha que eu ficava ainda vinculado, falando assim, nossa, mas se eu fizer desse jeito, lá vai passar uma dificuldade. E aí isso me travava demais. E eu ficava à noite pensando e repensando e pensando 15 vezes como é que eu poderia fazer de uma forma que pudesse ser o mais leve para todo mundo, mas isso também te consome muita energia. Né? Se a gente tem um impulso e consegue ter um suporte para deixar livre, que é o que eu vejo que os americanos, por exemplo, eles tenham muito mais essa condição, porque já vem de uma sociedade mais estruturada nesse sentido, você consegue ter vales do silício construídos lá. Né? Um Vale do Silício construído aqui é uma barreira gigantesca, porque até a gente conseguir romper o básico é muito difícil. Mas a nível Brasil, cara, são pouquíssimas pessoas que estão olhando para tecnologia no mercado imobiliário. Pouquíssimas. E que falam assim, ficam por conta disso. Obviamente aumentou nesses 3 últimos anos, mas é pouca gente que está por conta disso e olhando para isso, né? E olhando só para isso, né? O nosso mercado é muito arcaico. Adaptar, né? O nosso mercado é muito arcaico ainda. Ana, e agora vocês fizeram 20 anos, como é que você vê a A3 daqui 10, 20 anos? Caminhando para onde agora? Uai, não sei. Não penso muito. Vocês fazem assim, esse não. tipo de planejamento longo? Então, eu não sou dessas, não. Assim, eu vou igual eles já falaram. Então, eles vão falando, então tá bom. O plano vai ser vender futuramente. Ela cuida então, de uma parte especial e importante, né? A parte administrativa, porque Total. é aquela mais das pedrinhas que eu falo. É aquela... a parte chata. É você que passa o dinheiro para eles? Eu faço. E aí, como é que Ai, pensa todos os dias. Me respeita, senão eu não vou te pagar. Tipo isso. Não, chegando todo perto mundo ali, faz assim, a ó. parte bem bonitinha. Fala assim, tá você tudo precisa de certo. uma uva, como é que tá aí? Vamos pegar, de repente tem um chocolate lá na mesa. Mas vocês têm um planejamento assim de médio e longo prazo? Não, a Um gente- negócio mais curto? A gente não faz muito isso. A gente já teve, né, assim, no sentido... Nos primeiros, por exemplo, assim, vamos pegar... Mas sempre foi assim, Lucas. Vamos chegar em 100 imóveis, aí depois vamos chegar em 200, vamos chegar em 500, vamos bater a barreira do 1.000, vamos chegar em 1.500, vamos fazer 2.000. Mas, assim, isso também consome demais, sabe? E às vezes eu via que esse tipo de vibração, por exemplo, é muito mais minha, porque como eu venho do esporte, eu gosto de meta e eu gosto de... Não sei, e parece que quando eu seto uma meta, eu fico meio cego, assim, para outras coisas. E aí pode ser que eu vire uma outra pessoa, e aí essa pessoa começa a machucar para falar assim, ó, gente, vamos, não, tá doendo, não, vamos, eu te carrego. Atleta de natação, tá doendo lá o músculo, fala, não, eu vou e vai. Porque dentro do esporte a gente fala assim, ó, quando tá doendo, aí você vê que tá resolvendo. Né? Você tá... Se você chega em casa depois de um treino e você não tá quebrado no sentido de... Nossa, que treino bom! Que maravilha! Parece que você não fez nada. Então, eu entendi ao longo da jornada que fazer isso para esse conjunto não é legal. Mas eu fico pensando assim, eu tenho metas e eu gosto de pensar igual uma vez o Flávio Augusto falou, da geração de valor. Ele falou, uma empresa ela tem 3 destinos. Que uma é quebrar, outra é
passar para outra geração ou fundir, e a terceira é ser vendida. E eu penso que se a gente estrutura algo para ser vendido por um preço justo, por um preço bacana, por um preço incrível, também é uma forma de sucesso empresarial. Eu gosto de pensar isso, mas eu também assim, não compartilho isso muito, porque a gente comenta... porque assim, fica, né? Eu gosto da estabilidade, então pra mim tá As confortável, diferenças. tá ótimo. Isso. Então, mas de vez em quando precisa do movimento. Então é aquilo que eu falei do ceder, né? Então, de vez em quando eles falam, e aí, vamos comprar uma carteira? E aí, vamos não sei o quê? Aí eu, ai meu Deus, então vamos. Porque eu sei que precisa. Tá? É legal. Porque senão... O loteamento, né, foi desse Isso. jeito. Construir é assim. Então, a gente sempre pensa assim, bom, terminou de construir 6 casas, vamos construir mais? Pela Nahara, talvez não precisaria muito. Mas pela gente, a gente fala assim, gente, o movimento já está dado, né? Legal Então, essa vamos união. fazer. Legal essa junção aí das ideias diferentes também. Então isso é importantíssimo. Caminhando até para não tomar o tempo. Né? Isa, como é que é para você como mãe ver o negócio depois de 20 anos, os filhos 20 anos depois juntos, o negócio acontecendo? E por mais que vocês sejam sócios, você é a mãe, né? Então... A gente separa, né, as coisas na empresa e em casa. Na verdade, é assim, a gente respeitar, né, as diferenças, cada um pensa de um jeito, obviamente, naturalmente, ficar feliz com essas diferenças, né? Porque sem as diferenças não existe a mudança, a gente não cresce. Mas é isso, a gente prepara de verdade, né? Eu me preparo para que eles voem, né? A parte minha, eu fico back, né? Eu fico atrás, na verdade, embora a minha função sempre foi a de abrir caminhos, como ele já explicou, porque era assim, vamos, e eles estavam juntos, mas chega uma certa fase da vida da gente, minha particularmente, assim, é como se falasse assim, eu fiz, né? A gente já fez essa base, a gente já tem uma estrutura, já dá certo eu ficar mesmo mais longe, né? Tanto que eu vou passar uma temporada agora fora. Oh, beleza. Uma boa temporada. 90 dias passa rápido. Não, mas é em função dessa busca minha espiritual que desde sempre eu tenho, então eu vou passar uma temporada por isso e para isso, né? Que legal. Então, e o que me deixa bem é que já tem essa estrutura, sabe? Nós temos essa estrutura, nós temos uma base familiar, porém muito respeitosa, né? Obviamente, a gente tem os embates das diferenças, porque se não fosse assim, o diamante não ia brilhar, né? Se Verdade, não tivesse sob pressão. sob pressão e é assim, na dor, burilando e, enfim, doendo por vezes, mas como a gente tem, todos nós temos uma base filosófica muito forte, a gente entende perfeitamente esses movimentos. Perfeitamente, assim. Se perguntar para um, para outro, para todos os outros filhos, a gente tem. Então, é isso, é a parte de entender, né, que a gente vai até um ponto, né, vamos dizer, o fundador, e eu fico muito achando interessante, porque o nome Isa, né, da Isa Tech, veio, né, da pessoa lá da Lori, que é parceira nossa lá na Celedium, né, principalmente junto com o Marcos Henrique. E eu falei, gente, que interessante. Assim, eu até assustei, que ela falou, não, vai ser isso, já está definido. Eu falei, meu Deus do céu. Porque eu entendo que chega uma hora que de verdade, sabe? A gente tem que dar espaço e naturalmente é assim, a gente cria alguma coisa e nós criamos juntos. Mas tudo tem que ir para frente, sabe? É para frente. Então, essa busca minha, né, espiritual sempre tive. Então, agora eu vou ter essa oportunidade de passar esses 90 dias fora, me entendendo melhor. E por quê? Eu sei que essa base daqui da empresa está pronta, está estruturada. E são só ajustes, né? Legal. Que a gente precisa fazer. E a gente conta realmente com a capacidade, com o desenvolvimento, né, de cada um que está aqui do meu lado, de tudo que aprendemos e de quem somos, né? Vai dar um bom recorte, assim. Parabéns, muito bom. Gente, foi muito legal receber vocês. Parabéns mais uma vez pela empresa de vocês, mas principalmente pela família, né? 20 anos trabalhando junto em família. É realmente uma grande conquista.
E pelo tamanho do negócio, pela marca consolidada na cidade de Goiânia, né? Com certeza está entre as top 5. Com certeza é uma das marcas mais lembradas aqui em Goiânia. E é uma grande referência para nós mais novos, assim. Muito jovem, né? Grande referência. Fala seu Instagram para as pessoas te acharem. Sei que você ama que as pessoas te encontrem. Ana Rara F. Carvalho. Facinho, gente. Facílimo. Isa, que tá distribuindo conteúdo, equipe de marketing, vários recortes e tal. Tem Isa Tech, quem quiser entrar lá. Falem com a Isa Tech. E tem Isa Sanfer. Legal. Do Sanfer vem de Santos Neves Ferreira. Também honra toda a família, o clã. Bacana. Tamo juntos. Qual que é o seu, Marquinhos? É Marcos Meirelles. Marcos com U. Marcos O Meirelles. rei do podcast. Se você quiser ouvir um podcast, siga o Marcos. Ele tem vários. Mas sabe o que eu penso? Assim, ó, quando a gente começa algo, a gente descobre um potencial. E o que eu mais gosto é de desenvolver potenciais ou então de trabalhar o potencial que a gente tem, né, daquilo que a gente escolhe fazer. E eu vejo que nada melhor do que a gente pegar aquilo que é natural da gente e trabalhar aquilo com alegria. Eu sempre fiz isso em todos os esportes assim, que eu pratiquei, mas eu pensava, cada treino que vem, ela é uma oportunidade para você melhorar. E aquela melhora que seja por menos expressiva no sentido, faz toda a diferença no conjunto depois de um ano. E aí o podcast foi isso. O primeiro que fez foi tanta alegria e energia. O segundo foi muito melhor. O terceiro eu fico pensando. E aí esse que é o movimento incrível, sabe? O movimento é você descobrir qual que é a sua vibe e ir. E antes eu ficava forçando as pessoas a virem junto. Eu falava assim, Ana Rara, mas você tem que gostar, não é possível. E aí eu ficava lá tentando lecionar para ela e mostrava no papel e colocava na tela e falava assim, mas não é possível, você não tá vendo tanto que é incrível. Hoje eu entendo que é assim, que você coloca a força, você coloca a sua vibe e se as pessoas quiserem vir e atrás, puxa vida, os braços estão abertos, né? É esse que é a vibe positiva, porque é na alegria que é bacana. Na dor acontecem as coisas, mas na alegria acontecem coisas também tão legais quanto, porém que a diferença é que com a dor, quando você chega, muitas vezes você chega sozinho. E na alegria, quando você chega com todo mundo. E isso faz um mundo mais alegre, mais feliz. Então o podcast é por isso. Fez um, fez outro. E assim Gosto de falar. Gosta pouco, na verdade, eu gosto muito de ouvir. O podcast é ouvir. Eu tenho poucas oportunidades para falar como esses daqui. Isso é bom. Não, mas eu gosto muito, inclusive. E o cliente que quer deixar um imóvel lá na gestão de vocês, onde que ele procura, com quem que ele fala, como é que é? É só entrar em contato pelo WhatsApp, né, no 3093-2410, é o nosso telefone de WhatsApp, ou também o telefone fixo, que a nossa equipe de atendimento vai estar retornando para ele. Até a Isatec tá dentro, porque aí ele vai retornar pelo WhatsApp e aí automaticamente a Isatec vai conduzir todo o processo para ele ser o mais tranquilo possível. Pelo Instagram também, né? Sim, pelo Instagram. Qual que é o Instagram da A3? A3 Imobiliária. Legal. O 3 por extenso, né? A TRS. E é isso. Bom demais. Obrigado mais uma vez. Gente, nosso 40º episódio. Nossa. 40º episódio. Você que assistiu até o final, curta, se inscreva, compartilhe, siga o pessoal, fala lá na A3, lá manda mensagem para eles. E você que não é aluno da Catena, na descrição tá aí o link, Escola para Corretores de Imóveis. Entra aí e entenda. Até o próximo episódio. Você que é corretor de imóveis, quer aprender a vender mais e aumentar o seu faturamento em 6 meses? Estão abertas as inscrições para a comunidade Catena, a primeira escola para corretores de imóveis do Brasil, e por apenas R$ 79,90. São aulas semanais com temas variados do mercado imobiliário. A gente fala sobre negociações, vendas, marketing e muitos outros temas. Você tem acesso a todas as minhas estratégias pessoais que já me fizeram vender mais de 300 milhões de reais e atender centenas de clientes. Além disso, você vai aprender como encontrar clientes realmente interessados, vencer a concorrência com outros corretores e outras imobiliárias, fechar negociações complexas e se tornar uma verdadeira referência no seu mercado. Para se inscrever, é só você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo ou ler esse QR Code que está na tela.
Nessa página você tem acesso a todas as informações e pode falar também com a minha equipe de suporte. Além disso, você pode acessar a escola por 7 dias de forma gratuita. Não perca mais tempo e clica no link aqui embaixo.